Cheguei para mais um Kids Online. Eu sei que você também já ligou, já deixou tudo preparado. Nós já levantamos do sofá, até porque Kids Online é o quê? Um momento de celebrar a Deus, aquele que é único, digno de ser adorado, de aprender sobre a palavra de Deus e de conhecer um pouco mais. Que delícia! Principalmente que eu sei que vocês já mandaram o link aí para os amigos, parentes, primos, coleguinhas da escola, que já tá todo mundo preocupado com as notas, né, na escola. Isso mesmo, tem que preocupar, porque nós estamos transformando a nossa vida, transformando a vida, né, da nossa casa, o quarto. Então, deve estar uma maravilha, tudo arrumadinho, tudo perfeito. A mãe deve estar amando, o papai, então, feliz com essas transformações diárias na vida, no caráter, no sorriso, né? Em vez de amanhecer emburrado, já está amanhecendo feliz. Eu garanto que as transformações estão acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é lindo e ele ama estar conosco. E neste momento a gente para tudo para quê? Isso mesmo, para ouvir a voz de Deus e também para falar, para cantar e para dançar na presença de Deus, para Deus. Faça isso. Às vezes você pode gritar pelo seu time. Às vezes você grita porque aconteceu uma coisa ou porque você venceu no seu jogo preferido. E agora? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que mais forte, para Deus. Faça isso. Vamos preparar? Feche os seus olhos e vamos orar para falar com aquele que nos ouve, porque ele, eu acho que ele para tudo. As crianças do Que Discípulos estão falando comigo. Querido e amado Senhor da nossa vida, obrigada porque um dia o Senhor nos salvou e o Senhor está aqui neste lugar, na minha casa, né, no meu quarto, na minha sala, onde eu estou, do jeito que eu estou, o Senhor está. E eu louvo ao Senhor, com a minha voz, com o meu corpo, com a minha mente. Deus, abençoe a minha família também, como ela está. Cuide, Senhor, da saúde e do coração de todos. Receba, Deus, a nossa adoração. Receba o nosso louvor. E que este seja um dia em que todos vejam o Senhor através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá celebrar aquele que é digno. Uhul! Vamos, turma! Nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Louvor, a transformação revelando o seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá, com alegria para sempre celebrar. Somos livres, sim, em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Vamos cantar, bem mais alto que qualquer
louvor que vai, tua chuva cai, louvor que vai, tua chuva cai, louvor que vai, tua chuva cai. Eu vou gritar, celebrar, Rei da Glória pode entrar. Vamos entregar o nosso melhor louvor. Vamos cantar bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Vamos cantar bem mais alto que qualquer outro, exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Quem sou eu pra que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me
Oi, que discípulos, tudo bem? Depois de nós louvarmos e adorarmos ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa voz, agora nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É isso mesmo, agora chegou a hora muito importante da gente entregar aquilo que está dentro do nosso coração e mais ainda, aquilo que o Senhor tem dado a nós. Sabe aquela mesada que você ganha assim todo mês do papai e da mamãe? Se você não ganha, tudo bem, não tem problema. Mas se você recebe todo mês, separa aí um pedacinho dessa quantia para você entregar ao Senhor. Sabe o que é isso? Isso é obediência ao que está escrito na palavra de Deus. Então agora, com o seu coração cheio de alegria, vamos orar e agradecer ao Senhor? Senhor Jesus, te agradecemos por mais um domingo diante do Senhor. Receba o meu dízimo e a minha oferta como um sinal de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, com a minha família. E tudo que eu tenho é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém! O tema dessa semana é de perseguidor a perseguido. E aí, que discípulos? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão neste ano? A gente tem falado sobre transformação. Isso, nós já falamos aqui histórias muito legais, muito boas aqui de várias pessoas. A gente começou lá com a lagarta que virou a borboleta, né? E a gente já falou sobre Ruth, a gente também já falou sobre Zaqueu. E essa semana a gente vai falar de história muito legal e muito surpreendente de transformação que tem na Bíblia. É uma das minhas preferidas, para ser bem sincero. Gosto muito dessa história e gosto muito deste personagem. Sabe como é que é o nome dele? O nome dele é Saulo. Vocês já ouviram falar da história de Saulo? Pois é, a gente está em época de usar máscara, não tá? E naquela época, Saulo, ele usava essa máscara aqui. Ah, eu não gosto dos cristãos. Eu preciso de cartas para perseguir esses cristãos. Eu odeio os cristãos. Eles falam de Jesus. Eu odeio. Ah, vocês estão vendo a cara de brava aqui? Ah, eu preciso de carta, me dê cartas para eu ir lá para Damasco perseguir os cristãos. Ah! E ele pegou as máscaras, pegou as cartas e seguiu os cristãos. E para seguir os cristãos. No meio do caminho, aconteceu algo surpreendente. Ah! Oh, meu Deus! O que é essa luz forte? E ele caiu. Meu Deus! E ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, Senhor, quem é você? Quem é que está falando? Eu sou Jesus, a quem tu, Saulo, persegues. E aí aconteceu o encontro de Jesus com Saulo. Saulo, ele passou a ser transformado. E sabe o que aconteceu? Por causa dessa luz forte que ele teve, sabe o que aconteceu? Ele ficou cego e ele precisou ser guiado para Damasco. Lá em Damasco, um homem chamado Ananias recebeu um conselho de Deus. Deus deu uma visão para ele. Vai lá, vai encontrar um homem chamado Saulo. E você vai lá impor as mãos sobre ele e ele vai ser muito útil para mim. E esse Ananias falou assim: mas eu estou sabendo dessa fama desse Saulo. Esse Saulo, ele é aquele bravinho que quer ficar perseguindo os cristãos. Pois é. E ele foi. E ele foi, ficou 3 dias sem comer, sem enxergar nada. E olha que depois veio Ananias. E Ananias veio e orou mesmo por ele. Orou e caiu as escamas dos olhos deles. E sabe o que aconteceu? Qual que é a máscara que Paulo começou a usar? De feliz. Uma pessoa falando de Jesus, transformada. Uma pessoa que falou de Jesus e falou de Jesus para muitas pessoas. Ele falou de Jesus ele fez várias cartas. Ele escreveu, lembra das cartas que ele pegou para perseguir? Começou a escrever cartas para orientar os cristãos, para orientar as pessoas de como andar com Jesus. Ele foi de perseguidor bravinho para alguém perseguido por Jesus. Sabe? Ele foi tão perseguido, lá em Damasco mesmo, que ele começou a falar de Jesus, 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 que o pessoal falou assim: não, vamos perseguir esse cara. Ele teve que fugir
num cesto, num buraco no meio do muro. E várias vezes ele teve que perseguir. Olha, Saulo sofreu bastante. E ele foi transformado, mas ele foi transformado por quem? Por Jesus, que salvou tanto Saulo, que passou a se chamar Paulo depois, e salvou também cada um de nós. Então, às vezes a gente faz essas coisas erradas, a gente age talvez até como Saulo, achando que está fazendo certo. Mas é preciso a gente reconhecer que a gente faz as coisas erradas e aceitar esse Jesus que pode transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Saulo para a sua vida nova com Jesus. Então, se você já fez essa oração de entrega, que legal. Mas se você não fez essa oração de entrega, peça para que Jesus entre no seu coração. Peça para que Jesus venha transformar tudo ali que não está legal e te colocar numa pessoa nova. E você ser uma pessoa transformada. Saulo, ele se transformou. Você, eu, também podemos. Fiquem com Deus. Olá, criançada! Iniciamos agora a parte mais gostosa do Kids Discípulos. Bem-vindos ao Kids Snack de hoje. E hoje é uma receita que me lembra muito a infância. Ela tem vários nomes, mas por conta da história de hoje, a gente vai chamar de gelinho de Saulo. Tem gente que chama de geladinho, tem cidade que chama sacolé, não importa o lugar, é sempre uma delícia e a criançada e os adultos também adoram. Então, para nossa receita de hoje, a gente vai precisar de leite, 800 ml, vai anotando aí para depois separarem para fazer. Leite condensado, uma caixinha ou uma lata, 4 colherzinhas de açúcar, o meu aqui é o Demerara, por isso ele tá mais escuro, mas pode ser o da preferência da família de vocês. E eu escolhi a fruta que eu amo, que é morango, mas você pode fazer de qualquer sabor, com qualquer fruta que você goste, tá bom? Vai fazer com a da sua preferência. Além disso, a gente vai precisar de um liquidificador. Então, dentro dele, a gente vai colocar 800 ml de leite, tá? Pede ajuda para um adulto, usa o medidor direitinho para não errar. As 4 colherzinhas do açúcar, uma caixinha do morango que tá uma delícia e o leite condensado. Depois que tudo estiver no liquidificador, é só bater. Quando ele estiver homogêneo, com tudo já misturado, você vai precisar de saquinhos. Com a ajuda de um funil, você vai encher. Não esquece de deixar um pedacinho para você poder dar o nó, tá bom? Depois de pronto, aquele líquido vai se transformar num delicioso gelinho. Mas o que isso tem a ver com a história de Saulo, que agora a gente conhece por Paulo? A gente tem a ver a transformação. Tudo aqui era líquido. A gente bateu e depois do freezer, se a gente colocar água no gelo, o que acontece? Ela vira gelo, isso mesmo. Se eu pegar água e ferver em uma temperatura muito alta, o que vai acontecer? Ela evapora. Tudo isso é transformação. As coisas do estado líquido aqui, eles foram pro sólido. Da mesma forma, Saulo sofreu uma transformação imensa na sua vida. E o homem que tinha um coração mau e perseguiu os cristãos, se tornou um homem bom, pregador do evangelho e da palavra de Deus. Que você desfrute deste momento em família, que essa semana vocês possam meditar e sempre se lembrar da transformação. Que a gente possa cada dia mais crescer em graça, em estatura e em conhecimento da palavra de Deus. Até o próximo Kids Snack. Fiquem com Deus. Olá, crianças. Chegou o nosso momento de falar com Jesus. Eu amo esse momento. É o melhor momento que a gente tem do dia. Conversar com aquele que sempre está pronto e disposto a nos ouvir. Hoje na história nós aprendemos sobre Saulo, que se transformou em Paulo. Ele teve uma vida transformada pelo amor de Jesus. Você quer ter essa transformação de vida também? O primeiro passo é convidar Jesus a entrar no coração. Você já fez esse convite? Quero te convidar agora, se você ainda não fez. Convide Jesus Cristo a entrar no seu coração, a fazer morada. A partir daí, o Espírito Santo de Deus, com a leitura da palavra, fará uma grande transformação na tua vida, como fez de Saulo, transformando para Paulo. Então, se você ainda não fez essa oração e deseja fazer, faça agora comigo. E você que já fez, ore por um amiguinho, por alguém que você deseja que também seja transformado por Jesus. Senhor Jesus,
nós nos apresentamos na sua presença, Senhor, e nós te convidamos a entrar no nosso coração. Deus, assim como o Senhor transformou Saulo em Paulo, de um perseguidor de cristão a um homem cheio do Espírito Santo, que o Senhor também me transforme, Pai. Eu convido o Senhor a entrar no meu coração, que a tua palavra, Jesus, me transforme e que eu não pense como o mundo pensa, mas que eu pense, Senhor amado, como o Senhor deseja que eu pense, como uma pessoa nova, uma criatura nova em Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo, pronto a ser transformado para um dia, Senhor amado, ser como Paulo, falar do seu nome para muitas pessoas e ver muitas vidas transformadas pelo teu amor e pelo teu poder. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fala, galerinha, fala aqui, discípulos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E agora nós vamos falar um pouquinho, lembra da história do tio Rafael que contou sobre a conversão de Saulo para Paulo? É isso que nós vamos falar um pouquinho, nós vamos fazer a nossa atividade de hoje. Vocês lembram que Saulo perseguia os cristãos? Ele era um homem mau, né? Ele perseguia, ele colocava eles nas prisões, eles algemavam, colocava corrente nos cristãos, mas durante a sua viagem para Damasco, Saulo teve uma grande surpresa. Veio sobre ele, vocês lembram que o tio teve uma grande luz que veio nele, em Saulo, e aí Saulo caiu no chão e ficou cego, ele não conseguia enxergar mais nada, mas os homens que estavam com ele ainda assim ajudaram e levaram ele até Damasco. Mas lá em Damasco tinha um homem chamado Ananias, onde o Senhor falou com Ananias para que ele pudesse ir até Saulo e ali tocar as mãos sobre Saulo e em sua oração ele pudesse novamente ver. Mas Ananias, no começo, ele sentiu muito medo, porque ele sabia da história de Saulo. Saulo era um homem mau e Ananias teve um pouco de medo, mas mesmo assim, o Senhor falando com ele, ele foi até a casa onde estava Saulo e orou, impôs a sua mão sobre Saulo e naquele momento, como uma escama tivesse caído dos seus olhos, Saulo conseguiu ver, voltou a ver e ali houve a sua conversão de Saulo para o grande Paulo. Ele se transformou num grande homem, num homem usado por Deus para levar as boas novas do Senhor para muita gente. Saulo se transformou em Paulo, assim como eu também era um outro homem antes de conhecer a Jesus, e eu me transformei, assim que eu ouvi a palavra do Senhor, assim que o Senhor morou no meu coração, eu me transformei numa outra pessoa. E a nossa atividade de hoje, nós temos que ajudar Paulo a chegar até Ananias. Você vê que Paulo está aqui, ele precisa ir para Damasco, isso mesmo, para ali ele poder voltar a enxergar. E Ananias, usado pelo Senhor, orando, impondo as suas mãos sobre Saulo, ele voltou a enxergar. Eu fiz aqui, mas eu vou passar rapidamente para dar um spoilerzinho para vocês. Conseguiu ver? Não vai copiar aí o que eu escrevi aqui, hein? Você vai fazer a sua atividade aí e você vai ajudar a Paulo a chegar até Ananias. Tudo bem? Vamos lá? Todos juntos? Porque juntos somos melhores. Até a próxima. Tchau, tchau. Pede para o papai ou a mamãe se inscrever no canal, assim você fica por dentro de tudo que acontece no Kids Simples. Até a próxima aventura!